Tem uma coisa que ninguém está falando sobre a situação da Venezuela e da captura do ditador Maduro, que é a Venezuela sendo a possível solução para o próximo surto de inflação global, ou que pelo menos atenue esse surto de inflação global que já está sendo encomendado. Ou melhor, já está encomendado. Mas ninguém está falando sobre isso, né? Por isso que eu decidi gravar esse vídeo para dar a minha contribuição em relação a essa história. Na minha visão, o verdadeiro plano do Trump ele é muito mais do que confiscar recursos naturais, ele é muito mais do que ter acesso a mais petróleo, ele é muito mais do que voltar, né, a ocupar, ou permitir as empresas americanas voltarem a ocupar aquelas instalações que elas mesmas, né, construíram, investiram bilhões algumas décadas atrás, né, que foram estatizadas, roubadas pelo governo venezuelano. É mais que isso, é mais profundo. Assim como a aliança do Trump com o mercado cripto não é por sentimentalismo, não é porque ele é libertário, é simplesmente por interesse econômico, porque ele quer resolver o problema da dívida pública americana e está conseguindo, tá? Essa entrada na Venezuela tem os seus objetivos econômicos também e são mais profundos. E eu não vou entrar aqui no critério de se eu acho certo ou se eu acho errado. Acho que todo mundo que tem bom senso vai numa certa direção, porque a verdade é uma só, ela é absoluta, ela não é relativa. Mas eu quero falar sobre a questão econômica e como isso impacta no seu bolso, como isso impacta nos seus investimentos, tá? Primeiro passo, existe sim um objetivo geopolítico, né? Existe sim, os Estados Unidos já deixou isso claro, uma premissa, uma decisão dos Estados Unidos de quererem assumir o controle das Américas. E não vem ao caso aqui eu dizer se eu acho isso certo ou se eu acho isso errado. Estou aqui para mostrar para vocês a realidade, né? Ah, mas não deveria ser assim. Ah, não é sobre o que deveria que eu estou falando. Estou falando sobre o que é, sobre o que está acontecendo. Então, os Estados Unidos quer que todas as Américas sejam seus aliados. E se eles não conseguirem, eles vão impor isso. Quem detém a força no mundo, eu até postei no meu Instagram isso semana passada, o grande laço das moedas sempre foi o mesmo. A gente sempre fala, é ouro, é isso, é aquilo. É pólvora, é força, é poder. E quem tem poder vai lá e impõe o seu poder. Ou melhor, pode vir a impor o seu poder. E é isso que os Estados Unidos está fazendo, ele vai fazer com todos os países das Américas. Pelo menos as Américas, né? Europa talvez fique mais sob a comando da Rússia, mas os Estados Unidos vai querer entrar lá também, né? E Sudeste Asiático e a África vai ficar provavelmente mais no controle da China. Mas é difícil você ter um monopólio, né, mundial hoje. O mundo hoje ele é mais bipolar ou tripolar, né? Então, sim, o Trump quer enfraquecer a China. Metade do petróleo era exportado para a China, né? Tinha sanções, então a China conseguia comprar mais barato, então quer reduzir um pouco o poder da China. A China tem instalação espacial lá na Venezuela. Irã, forte ligação e atuação dentro da Venezuela, isso já é mais do que comprovado, Rússia também. Então ele quer enfraquecer os seus adversários, ele quer enfraquecer os seus inimigos. Mas eu quero falar aqui sobre economia, sobre investimentos, sobre o que realmente impacta você de uma forma financeira. E para que você entenda, vamos lá, vamos começar pelo começo, tá? OPEP+, agosto de 2025, o que a gente viu? Um aumento de produção de petróleo de 547 mil barris por dia. Isso soa muito contraintuitivo para muita gente que não entendeu esse movimento. Por que a OPEP+, que é um cartel que controla o preço do petróleo, com os maiores produtores de petróleo do mundo, Venezuela faz parte, Irã faz parte, a Rússia faz parte e vários outros países, inclusive alguns aliados dos Estados Unidos, por que eles concordaram em aumentar a produção de forma relevante? Porque eles queriam derrubar o preço do petróleo. Aí você para e pensa, por que cargas d'água, qual é o objetivo dos exportadores de petróleo em diminuir o preço do petróleo? Mas acontece que eles dobraram a aposta. Foram lá, em novembro, mais 137 mil barris por dia. O preço do petróleo já estava num patamar de mais ou menos 70 dólares. Né? Para que reduzir ainda mais? Para eles quebrarem o setor de xisto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, só que o setor de xisto, que é o shale, ele tem mais ou menos uns custos de equilíbrio calculados em 62 dólares por barril. Agora, nesse instante, o preço do petróleo está abaixo de 62 dólares por barril. Então, qual é o grande objetivo da OPEP+? O grande objetivo da OPEP+, é fazer com que o óleo de xisto, o shale oil,
basicamente seja impactado e todo esse setor dos Estados Unidos seja impactado. Por que eles querem fazer isso? Porque você só consegue promover guerras ou combater em guerra se você tem petróleo. Porque petróleo é um ativo extremamente necessário para você ter segurança energética. Então, assim, é uma forma de você desestabilizar os Estados Unidos. Então, o Trump, ele viu uma situação logo no início do seu governo, no início de 2025, que proporcionou essa resposta da OPEP. Ele disse, ó, quero preencher a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos até o topo. Eu já acompanho isso há bastante tempo, na mentoria Lindsay eu já mostrava isso há 2022, começou a cair o volume da reserva estratégica de petróleo nos Estados Unidos. O Biden vendeu praticamente a metade. E saindo de mais de 700 milhões de barris para menos de 400. Então ele quer recompor isso. Recompor como? Produção. Os Estados Unidos produzem muito, mas se reduzir muito o preço, os Estados Unidos não conseguem recompor. Aí ele não tem segurança energética e ele não tem capacidade bélica. Olha como é uma coisa mais profunda. Olha como o pessoal não está falando sobre tudo isso. Então o Trump viu, eu não consigo combater o OPEP+, porque basicamente só se eu cortar minha produção, se eu cortar uma produção, eu tiro no pé em mim. Se o OPEP+ está indo contra mim e quer reduzir o preço, eu só tenho uma saída, conseguir mais petróleo barato. E aí que entra, não sei se é esse o fator decisivo, né, que fez o estopim, né, para tomar a decisão de entrar na Venezuela e capturar o Maduro, mas esse olhar para os recursos naturais da Venezuela, que podem valer cerca de 14 trilhões de dólares, muito disso vem do petróleo, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta Terra. Na época que foi descoberta, estimada em 17 trilhões de dólares, claro que já teve muita produção disso, mas ainda tem reservas não confirmadas de ouro, né, equivalentes a mais de 1 trilhão de dólares. Ainda tem terras raras, 300 mil toneladas métricas, possivelmente, né? E ainda está se estudando, isso não é algo batido e dado com certeza, né? Com exatidão. Você tem também reservas de minério de ferro, você tem gás natural, então você tem muitos minérios, bauxita, muitos minérios dentro da Venezuela, né? E muito disso subutilizado, muito disso que não estava nem sequer sendo minerado, não estava nem sequer sendo estudado, porque basicamente toda essa indústria dentro da Venezuela foi largada às traças, né? Antes da entrada do chavismo no poder, existia o quê? Mais de 3 milhões de barris por dia sendo produzidos pela Venezuela. Hoje é menos de 1 milhão. Então é um setor que está completamente largado às traças, completamente jogado. Então qual é a visão do Trump? Principalmente para o petróleo, porque isso aqui, o petróleo tem tudo a ver com inflação. O petróleo é combustível que bate em frete, que bate em basicamente tudo, né? Então frete é um componente que entra no preço de qualquer produto. É inflação direta. Então o que o Trump viu? Eu não tenho como bater de frente com o OPEP. Logo, o setor de xisto, shale, ele vai ser impactado, ele vai ser enfraquecido, mas nós temos toda a infraestrutura, porque antes ali dos anos 2000, os Estados Unidos, eles refinavam muito desse óleo grosso, que é o o petróleo da Venezuela. Então eles têm todas as refinarias, né? É só reativar elas, é só investir nelas e reativar elas. Então, muito provavelmente, o setor de petróleo dos Estados Unidos vai aumentar, vai expandir, vai ser fortalecido, mas não por meio do shale oil, não por meio do óleo de xisto, mas sim por meio do quê? Por meio do refino do petróleo que vai vir da Venezuela. Certo? Então, dentro do setor de petróleo vai ter um subsetor que vai surgir e outro que vai ser bastante impactado, porque o custo de produção vai bater com o preço atual do petróleo. O petróleo, sim, deve cair. Tá? Só que os Estados Unidos resolve o problema do petróleo lá dentro e deve aumentar a produção. Então o tiro vai ser pela culatra. A redução do preço do petróleo vai ajudar os Estados Unidos a comprar petróleo da Venezuela, vai refinar, eles já têm toda a instalação, não precisam investir mais tanto assim, e no fim das contas vai sair mais barato para os Estados Unidos. Tá? E por que isso é relevante? Por que isso é importante? Porque petróleo para baixo é inflação para baixo. E nós estamos vendo um fenômeno que pouca gente está se dando conta do tamanho disso. Quando você olha para a performance da prata, você sabe muito bem que a prata é uma tese, já mostrei, que eu tenho dentro da mentoria Lindsay, desde o primeiro dia útil de 2024. Então a gente já está com valorização de mais de 200%. Em dólar, 231% neste momento, tá? 231% neste momento.
A gente vê a prata valorizando pra caramba, e a prata é um metal que melhor conduz a eletricidade. Então, todo o processo de eletrificação, todos esses veículos elétricos, painéis solares, isso carrega muita prata. E a prata é um metal que você pode substituir, até pode substituir, mas não tem a mesma eficiência. E cada vez você precisa de mais eficiência para painel solar e principalmente para veículos elétricos. Então, a prata é um ativo que você consegue aumentar de 2 a 3%, ao ano a oferta. Mas a demanda está crescendo assustadoramente. Então, o preço da prata deve continuar subindo, porque a demanda vai continuar muito forte. Isso aqui é, deixa eu dar um zoom, extremamente inflacionário. Extremamente inflacionário. Em contrapartida, a gente tem também aqui ó, o cobre. O cobre que vem subindo pra caramba, vem superando, que já chegou a superar as máximas históricas, e o cobre é outro metal que deve subir muito. Por que o cobre deve subir muito? Porque os estoques de cobre já equivalem a menos de um mês do consumo. São estoques ridiculamente baixos. O normal é você ter meses de estoque, mas o mundo não tem. Inclusive, os próprios Estados Unidos já disseram, cobre dos Estados Unidos não sai dos Estados Unidos. Já prevendo, muito isso já faz meses, já prevendo essa escassez de cobre. E cobre é necessário para toda essa indústria de semicondutores, eletrificação, todo esse progresso tecnológico que a gente está vendo. Você tem outros metais disparando muito, como eu já mostrei para vocês em vídeos sobre os metais preciosos, que inclusive nós temos dentro da mentoria Lince, né? Paládio, que vem subindo muito, são teses mais recentes, paládio e platina entraram nesse ano, né? Se a gente olhar aqui, ó, início de 2025 até hoje, platina sobe 144%, paládio está subindo 89%, né? Então você tem os metais industriais subindo muito de preço. E quando você tem os metais industriais subindo muito de preço numa economia que está em transformação e que não tem uma substituição, e esses metais aqui, ó, o cobre você consegue aumentar a produção em menos de 1% ao ano. Só que a demanda não para de crescer. A prata, 2 a 3%. Paládio e platina, muito pouco também, nessa faixa dos 2%. Só que a demanda cresce infinitamente. O que você tem? Um choque dos metais. Esse choque dos metais, eu quero só que você experimente um pouquinho olhar para o passado. Olha aqui quando nós tivemos aqui ó, uma grande explosão dos metais. Foi lá na década de 70. Vamos pegar o caso da prata, década de 70. Uma grande explosão como está acontecendo agora. Agora eu quero que você olhe para inflation rate. Vamos pegar aqui a inflação dos Estados Unidos. US ERYY. Aqui. Olha o que aconteceu. Nesse mesmo período nós tivemos um surto de inflação. Um surto de inflação. A gente teve 3 pernadas de grande valorização da prata. 1, 2, 3. Metal industrial. Na época, carro elétrico, painéis solares, o uso era ainda menor. Hoje é muito maior. E nós tivemos 3 pernadas de inflação nos Estados Unidos, cada vez maiores. Inflação robusta. Estou mostrando aqui nos Estados Unidos, mas isso aqui vai bater no mundo todo. Vamos pegar uma nova escala, só para você ver aqui. Ó. Inflação de quanto nos Estados Unidos na época, né? 6% a primeira, a segunda 12%, a terceira onda chegou a 15%. Então, nós estamos hoje vivendo o quê? Um cenário completamente diferente. Um cenário em que a inflação ainda não pitou. Por quê? Muitos países fizeram reservas desses metais. A partir do momento que acabarem essas reservas, com essa explosão no preço dos metais industriais, prata que já andou, cobre que está começando a andar, o que a gente deve ter? Essa inflação aqui, ó, sem brincar muito, subindo forte, tá? Anote o que eu estou dizendo, isso vai acontecer amanhã? Não, isso vai acontecer o quê? 2027, 2028 para frente, tá? Mais ou menos pelas minhas contas, não tenho garantia de data, mas eu quero que você veja bem a direção das coisas. Então, por isso que o Trump ele está também entrando na Venezuela, para tentar frear a inflação ao máximo pela ótica de petróleo. E também para conseguir o máximo possível de minerais. Terras raras, que é algo que a China domina, né? 70% desse mercado é da China.
20% é Brasil, que é, querendo ou não, o governo hoje brasileiro é aliado da China. Condenou essa entrada dos Estados Unidos na Venezuela, que pode gerar um problema diplomático mais à frente. E você vê que essa alta aqui, ó, da prata, por exemplo, ela é ancorada em oferta e demanda. Realmente tem esse post do Tavi, que é muito bom, que ele mostra que a produção do maior produtor, né, de prata do mundo, que é o México, a produção lá embaixo, muito abaixo de 2014, 15, né, e o preço disparando. Então é quebra da oferta e demanda. Quando você vê a situação do cobre, também o Chile, ó, a produção desabando. Caiu muito forte de 2020 até agora, subiu até o início de 2025, depois caiu de novo. Por problemas, não é por querer. Né? Não se consegue. Aliado a essa situação dos metais preciosos disparando, a gente tem Estados Unidos voltando a injetar dinheiro na economia, eles vinham guardando muito dinheiro, salvando muito dinheiro por conta do shutdown americano. Agora eles já estão injetando na economia. Aqui a gente vê as injeções específicas, ó. Aqui, ó, essa linha quando cai, quer dizer que sai dinheiro da conta do TGA, que é a conta corrente do Fed, tá? Banco Central americano. Aqui, ó, esses punts para cima são as injeções de liquidez. Então você vê aqui, ó, um dia entra 20 bilhões, outro dia é injetado 30 bilhões, no dia. Outro dia 16 bilhões. Então se eu pegar aqui só 3 dias, lembra que a promessa era 40 bilhões por mês? Se eu pegar aqui, ó, só 3 dias, a gente já está falando em mais de 60 bilhões. 3 dias de injeção, de 29 de dezembro para cá. Estamos falando em menos de 10 dias. 60 bi, a promessa era 40 bi por mês. Tá? Mais do que os Estados Unidos injetando liquidez, criando dinheiro artificial, a gente tem a China fazendo a mesma coisa. A China, que tinha uma inflação aqui, ó, próxima dos 2%, que era a meta, essa inflação desabou de forma persistente a partir de 2023. O que a China está fazendo? Injetando liquidez, ó, em ondas, e agora recém refrescou e deve injetar novamente, o que foi base, que eu mostrei para você em relação às ações chinesas, injetando liquidez para tentar gerar inflação de novo, porque tem o risco da deflação, uma crise muito maior. Então, tenta entender, eu sei que esse vídeo é profundo, é técnico, mas tenta entender todo esse cenário. Você tem metais industriais valorizando assustadoramente. Não tem como você aumentar muito a produção. Não tem substituto para esses metais. São necessários para uma indústria que vem crescendo fortemente tecnológica. Além disso, injeção de liquidez começando nos Estados Unidos e nova onda de injeção, pelo menos 1 trilhão, eu acredito, para a China neste ano. É muito dinheiro farto na economia que vai gerar uma inflação futura. O que o Trump está olhando é justamente para esse próximo surto inflacionário. E o que você tem que filtrar desse vídeo, isso lá na Lince, na mentoria, a gente está super preparado já para essas ondas de inflação. Tivemos a primeira onda, 2021, agora o arrefecimento, juro caindo, juro em queda, e liquidez entrando, metais industriais disparando, vão gerar a segunda onda. Então, você tem que cuidar muito bem o timing para essas coisas. Lembra que eu falo dos REITs, que é uma grande vantagem para a queda no juro? Em algum momento esse juro vai fletar, vai inverter. E antes que o mercado pegue o consenso de que o juro vai voltar a subir, você tem que se posicionar para isso. Aí é a hora de reduzir REITs e é a hora de você focar em outros investimentos. Certo? Mas o mundo vai ficar extremamente instável. Se prepare, pelo menos nos próximos 5 anos, a coisa vai ser extremamente instável. O mercado vai ficar extremamente cíclico, inclusive num prazo de tempo mais curto. E é importante que você saiba como se expor na hora certa, antes de virar um consenso de mercado, para que você não seja o último a tomar a decisão e aí vai comprar caro, vender barato e acabar perdendo dinheiro. Certo? Agora, ainda é a hora de aproveitar a queda nos juros. Mas Trump já está olhando para o próximo surto da inflação e você deveria olhar, pesquisar e se aprofundar bastante nisso também. Lembrando de pegar as teses que ninguém quer. Quando eu entrei em prata, início de 2024, ninguém queria saber desse negócio. Agora todo mundo quer. Todo mundo me pergunta, ainda dá para entrar? Ainda dá tempo? Poxa, o preço está 3 vezes maior, 4 vezes maior. Né? Eu entrei com a prata a 24 dólares, se não me engano, 26 dólares, alguma coisa assim. Hoje chegou a bater 80 já. Agora está retraindo um pouquinho. Então, você tem que ser anticíclico, né? E sempre olhar para o próximo passo do ciclo. E é para isso que o Trump está olhando, por isso que ele quer essas reservas naturais, para tentar reduzir um pouco esse problema, mas sinceramente eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que esse próximo surto da inflação vai vir inevitavelmente, mas com olhos aí para 2027, 2028, começar essa brincadeira que não vai ser nada bonita. Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até!